deixou a Judéia. Fala comigo assim, deixou a Judéia. Olha para cá, deixa a Bíblia aberta. Jesus, nesse exato momento, ele deixa a Judéia. O que nós temos que entender, irmãos, que às vezes nós teremos que deixar lugares, pessoas, para chegar em um destino que o Senhor determinou para a nossa vida. Amém? Vai ter lugares que não vai te encaixar mais. Eita, enche até transbordar. Então, irmão, Jesus agora deixou a Judéia. Ele deixou a Judéia porque ele tinha que deixar, era o propósito. Nós precisamos aprender com Jesus e entender que certos lugares, se você não deixar, se você não abandonar certas pessoas, se você não deixar, se você não abandonar, você não vai viver os propósitos e as promessas do Senhor para a sua vida. Então ele deixou, ele deixa a Judéia. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então ele deixa a Judéia, porque o destino dele agora é a Galileia. Vai ter momentos que você vai ter que deixar certos lugares para ir em direção a um destino, a um lugar. E esse lugar é um lugar que o Senhor, ele vai mostrar para você. E qual é o grande problema de não deixar certos lugares e pessoas? É um problema muito grande, porque se eu não estou disposto a renunciar a certas coisas, infelizmente, eu não vou chegar em certos lugares a qual Deus quer me levar. Tem ambientes, irmãos, que não te cabe mais. Tem ambientes que não servem para você mais. São ambientes que, se você não sair dele, vai ser um ambiente que vai te contaminar, vai ser um ambiente que vai te desmotivar, vai ser um ambiente a qual pessoas vão matar a sua fé. São ambientes que não fazem mais parte da sua jornada, da sua caminhada. Não estou dizendo que você tem que largar pessoas, não estou dizendo isso, você vai entender no decorrer da mensagem, mas talvez por um determinado momento você vai ter que deixar lugares e pessoas, porque você vai em direção a um destino. Continuando, versículo 4, e era-lhe necessário, fala comigo, necessário, atravessar a província de Samaria. Olha só, agora Jesus, ele está vendo uma necessidade, é necessário para ele atravessar um lugar, só que não é qualquer lugar, é Samaria. Vamos continuar a leitura e eu te explico. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então veja bem, Jesus é um homem judeu, você já sabe disso, que eu já falei isso aqui. E judeus não se davam com um samaritano. Então um judeu, para ir até a Galileia, como era o destino de Jesus, eles davam uma volta, eles mudavam o percurso, para não passar por Samaria. Eles não tinham contato, não tinham comunhão, não tinham relacionamento. Então agora Jesus, como um judeu diferente, como o rei dos judeus, ele fala assim, eu vou até a Galileia, mas eu não vou dar a volta, eu vou passar por Samaria, porque é necessário passar por lá. Então Jesus, ele está passando por um lugar, e esse lugar é um lugar que geralmente, no contexto judaico, os judeus não pisam. Eles não têm relacionamento, eles não vão nessa região. Jesus está começando a quebrar certas coisas aqui. Jesus está começando a ensinar. Existem momentos que, para você chegar ao seu destino, você vai ter que ter uma parada obrigatória. Uma parada necessária. E nessa parada não é porque você quer parar, é porque você vai parar para servir alguém com o propósito que Deus colocou na sua vida. Estava ali a fonte de Jacó, cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora 9, a hora 6, na verdade. Isso veio uma mulher samaritana, fala comigo, uma mulher samaritana. E essa mulher, ela foi lá tirar água.
E disse-lhe Jesus a essa mulher: dá-me de beber. Dá-me de beber. Fica ligado, anota para você compartilhar na célula essa semana. Marca sua Bíblia, sublinha sua Bíblia em lugares que você acha que é necessário. Porque essa mensagem ela vai falar com você, meu irmão, em nome de Jesus. Veja bem agora Jesus. Ele está indo para Galileia, ele para em Samaria, numa cidade chamada Sicar. Ele para. E parando ali, ele para no poço. Ele senta no poço de Jacó, porque ele está cansado. Até Jesus cansou. Não tem problema você cansar. Você só não pode parar e ficar parado pro resto da vida. Não pode ser um parasita. Você até para descansar. Você até para repor sua energia. Mas depois você volta a caminhar. Jesus parou e agora ele parado, ele sentado no poço de Jacó, na fonte de Jacó, chega uma mulher. E essa mulher é uma mulher samaritana. O poço de Jacó fica mais ou menos a 1 quilômetro de Sicar. 1 quilômetro de onde aquela mulher estava vindo. E eu me perguntei, será que essa mulher não estava indo até aquele devido local? Porque lá, no ambiente onde ela estava inserida, ela não era aceitada pelas outras mulheres e não pegava água lá por conta disso? Será que essa mulher, por conta da sua índole, porque daqui a pouco você vai ouvir quem é essa mulher, o que ela fazia, será que por conta da índole daquela mulher, as mulheres não queriam se relacionar com ela? E elas diziam assim, você não, sai daqui. E ela andava mais 1 quilômetro, não é muita coisa, mas debaixo do sol, de meio-dia, então 1 quilômetro. Ela andava para buscar uma água em um poço. Só que naquele dia que aquela mulher, desprezada talvez, excluída, ela chega naquele poço e ela encontra com alguém. Ela encontra com Jesus. E olha o que ele falou para ela: dá-me de beber. Essa mulher se assusta, olha o que ela fala. Pois seus... Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então olha só, aquela mulher agora naquele poço, na fonte de Jacó, ela tem um encontro. Ela encontra com um judeu. E esse judeu, ao invés de desprezar ela, ele pede ela de beber. Quando você vai pesquisar, estudar e entender, irmão, o judeu, ele não podia falar, Peterson, nem com a sua mulher em público. O judeu não podia ser visto com a sua mulher falando em público, com a sua mulher. Não poderia ser visto falando com a sua irmã, com a sua filha. O judeu, a cultura judaica não permitia isso. Um homem não podia se comunicar nem com a sua mulher em público. Imagine com uma mulher que não é nem da sua família. Só que Jesus agora, ele está sentado e ele pede àquela mulher, dá-me de beber. Ela fica chocada, como assim você judeu está falando comigo? Porque não era qualquer pessoa, era um judeu. E esse judeu é um homem que não se relacionava com ela. Só que ele não está apenas conversando, ele está pedindo algo para aquela mulher. E os judeus não compravam nenhum pão dos samaritanos. Ele está pedindo água, ele está com sede. E aquela mulher diz, como tu, judeu, me pede o que de beber? Vocês nem conversam com a gente. Aí olha o que Jesus responde para aquela mulher: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Veja bem, irmão, aquela mulher, os samaritanos estavam acostumados a encontrar com um judeu que era juiz, que apontava o dedo, um juiz que excluía, um juiz que apontava só o erro daquela pessoa. Agora ela encontra com um judeu, e esse judeu não é um juiz, é um amigo. Esse judeu agora não está ali para apontar, para sacrificar aquela mulher, para, sabe, exortar, xingar. Não, ele está ali como um amigo, pedindo algo de beber. O que esse mundo mais precisa são de pessoas que vão ser amigas e não juízes. Amém?
O que as pessoas estão precisando lá fora, mais do que um juiz, porque juiz tem muitos, irmãos. Para julgar tem muitos. Para falar de pecado, para apontar pecado, tem muitos. Agora, cadê os amigos que vão abraçar, que vão acolher, que vão amar, que vão servir, que vai sentar à mesa e servir essas pessoas? Tem um muro cultural aqui mesmo, tem uma barreira cultural. Jesus está vindo agora para quebrar essa barreira. Não tem essa que judeu não se dá com o samaritano. Eu, como judeu, eu vou sentar com o samaritano e falo mais. Eu vou pedir ainda algo para aquela mulher. Não é só samaritano, é uma mulher. 400 anos tem essa luta, essa guerra. Aí vem Jesus e fala, eu vou quebrar isso. Por quê? Porque eu não estou olhando quem ela é, eu não estou olhando o que ela faz, eu estou olhando o coração dela, porque se ela se posicionar e falar assim, eis-me aqui, Senhor, eu transformo a vida dela, eu faço dela uma missionária, eu faço dela uma pregadora do evangelho. É o que acontece, irmão, é o que acontece lá na frente. Jesus, Deus, ele não olha como o homem vê, ele olha o coração. Lembra de Davi, quando o profeta vai na casa de Jessé para consagrar um rei de Israel? O Jessé mostra todos os filhos e o Davi está no pasto. Aí o profeta fala assim, não é nenhum desse aqui, não tem mais nenhum filho não, tem mais nenhum não. Aí Jessé fala, falta um, está no pasto. E esse que era o rei de Israel, esse que foi consagrado. Aí a Bíblia fala, Deus não vê como o homem vê. O homem está olhando o estereótipo. O homem está olhando o estudo. O homem está olhando se merece ou não merece. Jesus está falando assim, não, eu olho para dentro, porque é lá dentro que eu vou agir. Porque quando eu ajo dentro, o externo vai ser para a minha glória. Jesus está olhando o interior daquela mulher. Irmão, um judeu não pararia com aquela mulher nunca. Nunca. Não pararia com um samaritano, imagina com uma mulher. Só que Jesus para e ele fala assim, mulher, se você souber quem está falando com você, eu vou te dar água viva. Só que a água viva, na cultura judaica, tinha alguns significados. Os judeus usavam muito essa expressão para dizer sobre saciar uma sede da alma. Os judeus, eles usavam muito essa expressão para falar sobre um saciar eterno, interno, na alma. Só que também eles usavam essa expressão para falar sobre água corrente. Água corrente, água potável, algo que nós podemos beber. Só que Jesus está oferecendo essa água viva para a mulher num poço. Poço não é água corrente, poço é água da parada. Aí aquela mulher fala assim para ele, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela não entendeu. Ela está pensando que a água que o Senhor está oferecendo para ela é uma água física, uma água terrena, mas não é. Talvez de uma forma até irônica, ela fala assim, eu quero dessa água porque eu não vou ter mais sede. Ela fala depois, eu não preciso voltar aqui mais. Mas o que o Senhor estava oferecendo para ela era a vida eterna, a água eterna. Aquele poço, irmão, se eu não me engano, tinha acho que 30 metros de profundidade. Não tinha como Jesus, ele pegar aquela água, porque não tinha nada. Os discípulos, geralmente eles andavam com seus baldes lá, a sua ferramenta para pegar água. Só que Jesus não tinha nada. Os discípulos tinham ido para a cidade comprar pão. É algo que eu pulei, que eu tinha entendido, porque existem momentos também que você vai ter que fazer coisas sozinho, que ninguém vai te entender. Às vezes Deus vai te mostrar algo que Ele não vai mostrar para mim. E você vai viver, e você vai fazer, e você vai cumprir a vontade do Senhor para a sua vida. Talvez se os discípulos estivessem com Jesus naquele momento, eles iriam atrapalhar, porque judeu não dava com samaritano. Eles iam começar a falar assim, Jesus, o senhor está doido? Sentar com essa mulher samaritana? Não faz isso não, Jesus. E a sua reputação, meu irmão? Jesus não estava preocupado com a reputação dele diante dos homens. Ele está preocupado com a reputação dele diante de Deus. E Deus estava vendo o que ele estava fazendo. Tem muitas pessoas que não estão fazendo coisas pensando na sua reputação. Aqueles discípulos talvez não parariam com aquela mulher por conta da reputação. Mas Jesus estava ensinando, aquele que tem caráter não precisa preocupar com a sua reputação. Os judeus não se davam com o samaritano.
Os judeus eram homens que desprezavam os samaritanos. Como eu disse, existia uma barreira. Existia um muro. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Lá em Mateus. Abra aí Mateus capítulo 8. Mateus 8. Mateus 8. O versículo é 1 mesmo. Jesus ele veio para quebrar barreiras, destruir muros. Aleluia. Mateus 8, versículo 1. Ora, descendo ele do monte, Jesus, grandes multidões o seguiram. Fala comigo, grandes multidões. É muita gente, não é grandes multidões. Não é 2, 3, 4 pessoas, são grandes multidões. Aí olha agora o versículo 2. E eis que um leproso, fala leproso, leproso, fala mais forte, leproso. Agora vai lá em Levítico 13, eu quero te mostrar como que o leproso vivia. Levítico 13, é um livro depois de Êxodo, é o terceiro livro da Bíblia, Levítico. Livro de santificação, rapidinho, abre aí, ó. Levítico 13. Jesus, ele está descendo do monte e de repente vem um leproso. O leproso não é qualquer homem, o leproso é um homem excluído. Olha como esse leproso vivia. 13:45. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas. Fala, rasgadas. E os seus cabelos serão desgrenhados, ou embaraçados, algo do tipo. Cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo. O leproso andava assim, olha para cá. O leproso andava com a roupa rasgada, o cabelo bagunçado, com a mão na frente dizendo assim, impuro, impuro. Dizendo que ele é impuro. Esse é o leproso. O mesmo homem que chegou até Jesus. Versículo 46. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo. Habitará só. Fala comigo, habitará só. E a sua habitação será fora do arraial. Então olha só, está vindo um homem até Jesus, com as suas vestes rasgadas, com seu cabelo bagunçado, gritando, imundo, imundo, imundo. Esse homem é um homem excluído da sociedade, meu irmão. É um homem que habita só. Ele mora, ele vive num ambiente onde tem mais leprosos. Ele é um homem excluído da sociedade, não é igual você, que trabalha, que tem uma família, não, é excluído, vive só, não tem família, não tem ninguém, é leproso, leproso. Ninguém queria ter um contato com o leproso. Se um judeu visse um leproso, o judeu tomava distância, corria, ia embora. Esse homem agora está vivendo fora do arraial. Esse homem agora, ele está só esperando a morte. Não tinha cura para a lepra como tem hoje. Antigamente o leproso, o homem que pegava lepra, não tinha cura medicinal não, meu irmão, igual tem hoje não. Aquele homem pegava lepra e esperava a morte. Aquele homem que chegou até Jesus agora, ele está sem esperança na vida. Ele está excluído, ele está abandonado, ele não tem família, ele não tem amigos. Porque ele habita em um lugar excluído da sociedade. Esse é o leproso. Agora volta para lá. Volta lá para Mateus 8. Vamos continuar a leitura. Mateus 8. Esse é o leproso. Aí olha só o que o leproso faz. Eis que um leproso, então você entendeu quem é o leproso, como ele vive, quem ele é. Tendo se aproximado, adorou. Fala comigo, adorou. Aquele leproso que estava esperando a morte, que talvez não tinha esperança nenhuma, ele chega até Jesus e ele adora Jesus, meu irmão. Ele adora. Fala comigo assim, eu adoro.
por quem Ele é e não pelo que Ele faz. O nosso problema é que a nossa dificuldade, o nosso problema, meu irmão, não se compara com o problema de uma lepra. É muito pequeno, é menor. É lógico que eu não quero aqui menosprezar o problema de pessoas que estão aqui. Não vou generalizar, porque às vezes o problema é pior do que uma lepra. Talvez não tenha cura para os homens, mas diante de Jesus tem. Só que esse homem, ele chega agora diante de Jesus e ele não fala assim: Charles, me cura. Ele adora primeiro. Esse homem entendeu que antes eu pedir algo, eu vou adorar, independente da minha circunstância. Dá um glória a Deus pelo amor de Deus, meu irmão. Ele fala assim: eu vou adorar, eu estou morrendo, eu estou excluído, ninguém me ama, ninguém me quer, eu ando na rua gritando impuro, impuro, as minhas roupas são rasgadas, eu não posso nem pentear o meu cabelo, mas quando eu chegar diante de Jesus, eu não vou pedir de imediato uma cura, eu vou primeiro adorar. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Paulo e Silas estão na prisão, eles querem ser libertos, é óbvio, mas eles vão adorar ao Senhor e a cadeia abre. Tem muita coisa que não está acontecendo na sua vida porque você está chegando até Jesus só para pedir, você não adora Ele. Tem muito problema que já era para ter resolvido, mas Jesus não resolveu porque você é igual uma criança mimada que fica pedindo e não adora Ele. Tem muita coisa que você está pedindo ao Senhor, Ele está olhando para você, até querendo te conceder, mas o problema é que se Ele te der o que você está pedindo, sem Ele te dar, sem Ele te conceder, você não está adorando. Imagine quando você receber a bênção, aí que você não adora mesmo. Então às vezes, para te guardar, Ele não te concede. Jesus hoje está te convidando: antes de me pedir algo, meu filho, vem me adorar. Aquele leproso só esperava a morte, meu irmão. Ele está diante de um homem que pode curar ele. Ele está diante de um homem que pode tirar a lepra dele. Só que ele vai adorar. Aí a Bíblia diz: adorou-o dizendo: Senhor, se quiseres. O leproso não está assim: Senhor, me cura. Ele fala: se o Senhor quiser, podes purificar-me. Podes purificar-me. É isso que o leproso diz. Eu chego, eu adoro e eu falo: Senhor, se o Senhor quiser. Porque a minha adoração não está atrelada àquilo que Ele faz. A minha adoração a Ele está atrelada a quem Ele é. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o conselheiro. Então, independente do que Ele faz na minha vida, eu vou adorar. Meu irmão, todo mundo passa dificuldade, todo mundo enfrenta uma enfermidade, todo mundo tem algo para vencer na sua vida, mas o segredo é: não pare de adorar. Perdeu o emprego? Não pare de adorar. Está endividado? Não pare de adorar. Está difícil financeiramente? Não pare de adorar. Não pare de adorar. Adora Ele. Adora Ele. Independente daquilo que Ele faz ou não na sua vida. Será mesmo que quando as pessoas olhavam para aquele leproso, elas viam nele um motivo para adorar? Claro que não. Com certeza não. Talvez os homens olhavam e diziam: esse homem não tem motivo para adorar. Esse homem não tem motivo para agradecer. Eu não sei, meu irmão, qual é o motivo desse leproso, mas ele decide, ele fala: eu vou chegar lá e eu vou adorar. Eu vou falar: se ele quiser, ele pode fazer. Porque se ele falar assim: eu não vou fazer, eu adorei, independente se ele iria fazer ou não. O problema é que muitos de nós queremos adorar o Senhor só depois que Ele faz. É muito fácil adorar na bênção, é muito fácil adorar quando tudo vai bem. Eu quero ver adorar na dificuldade, na tempestade, quando o barco está balançando, quando parece que o barco vai afundar. Quando o diagnóstico do médico chega, aí eu quero ver adorar, meu irmão.
Aí eu quero ver você dobrar o seu joelho e falar assim: hoje eu só quero chorar na presença do Senhor. Eu vou adorar, independente da minha situação. Foi o que o leproso fez. Aprenda com esse leproso. Adore ao Senhor, independente daquilo que você está enfrentando hoje. Adora Ele. Você tem motivos para adorar. É só você pensar direitinho. É só você pensar. Se você está aqui hoje com vida, ainda passando mal, com dor de cabeça, com dor no corpo, sei lá, meu irmão, você tem motivos para adorar. Você está vivo. Você não está no leito de hospital. Você não está dentro de uma prisão. E mesmo se tivesse, lá na prisão, Paulo e Silas também adorou. Não tem desculpa para você. Não tem desculpa para mim. Eu tenho que adorar. Ou você acha que todos os dias da minha vida são 1000 maravilhas? Ou você acha que eu, como pastor, não passo dificuldade, tempestade, crises? Eu também passo, só que eu não deixo de adorar pelo momento que eu estou vivendo. Olha o que ele fala: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Fala comigo, tocou-lhe. Meu irmão, Jesus agora toca naquele homem. E esse toque de Jesus agora vai mudar totalmente a vida daquele homem. Jesus tocou dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Agora volta lá em Levítico comigo. Volta lá em Levítico. Agora é Levítico 14. Levítico 14. Levítico 14. Olha o processo agora de purificação. Meu Deus, que calor é esse, Jesus? Vamos lá. Levítico 14. O Senhor dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Ele sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas. Fala comigo, 2 aves vivas. E limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo. Mandará também um sacerdote que se imole uma, que mate uma. Fala comigo, que mate uma. Preste atenção. Que mate uma num vaso de barro, sobre as águas correntes. Tomará a ave viva. Fala comigo, a ave viva. E o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo. E as molhará no sangue. E os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. Olha só. Tem 2 aves. Uma ave vai ser morta. Fala comigo, morta. Uma ave vai ser morta. Essa ave que foi morta, ela vai ser morta dentro de um vaso. E o sangue dessa ave vai ser derramada dentro do vaso. Se você for entendendo o que eu estou falando, você vai glorificando ao Senhor, que eu não sei se você está entendendo. Mas eu vou te adiantar. Aqui está apontando para o Calvário, meu irmão, para a cruz. Eu já não estou falando mais daquele leproso. Agora eu estou falando de você e de mim. Uma ave será morta e o sangue será derramado no vaso. A ave que está viva, ela vai agora, olha só. E a ave que foi... E a ave que foi imolada sobre as águas correntes, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Veja bem, a ave morta, o sangue é derramado no vaso. O sangue desse vaso agora é derramado sobre a ave viva, representando a purificação. E agora aquela ave que está viva, que foi lavada pelo sangue, ela é solta. E o leproso, ele recebe agora a aspersão, do sangue que foi sacrificado daquela ave.
Sabe o que acontece? Uma ave morreu. Uma ave ficou viva. E essa ave viva, ela foi liberta. Ela foi livre. Aquele leproso purificado agora, ele foi livre. O Senhor Jesus um dia, ele falou assim: eu vou para uma cruz e eu vou morrer por eles. E o sangue que for derramado naquela cruz, eu vou derramar sobre os leprosos que estão lá presos no mundo, e eles serão libertos. E eles serão libertos. Aquele mesmo sangue que foi derramado daquela ave, que foi derramado na ave viva, que purificou, é o sangue do Cordeiro que foi derramado sobre a sua cabeça e te libertou. Você era um leproso, meu irmão. Você era um leproso. Aqui está apontando para o Calvário, uma humanidade leprosa, a qual o Cordeiro morre, Jesus morre em uma cruz, e o sangue dele é derramado sobre a sua cabeça, e não há mais lepra. Você está purificado, você está lavado, agora você está dentro do plano redentivo de Deus. Agora você faz parte do propósito de Deus. Alguém teve que morrer para você sobreviver. Vou repetir. Alguém teve que morrer para você viver. Se Cristo não morre, você não vive. Vou repetir. Se Cristo não morre, você não tinha chance de viver. Se você vive hoje, é porque um dia o sangue foi derramado naquela cruz. Se você é purificado hoje, é porque o sangue do Cordeiro foi derramado sobre a sua cabeça. Hoje você é livre, meu irmão. Hoje você é livre da lepra. Hoje você é livre. O Senhor te resgatou. Aí veja bem agora o versículo de número 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Ou melhor, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aquele leproso agora, ele não volta para o ambiente que ele estava, meu irmão. Aquele leproso agora, ele não volta para o ambiente aonde ele estava, fora do arraial, porque aquele ambiente era um ambiente de leprosos. E se ele entra naquele ambiente novamente, ele iria se contaminar. Aí sabe o que o Senhor fala para ele? Vai para o templo, vai para a igreja, continue adorando. Você adorou antes do milagre, agora volta e adora com o milagre. Você adorava na dificuldade, mas agora eu te dei a vitória. Volta para o templo e adora, continue adorando, sirva de testemunho para o povo. Meu irmão, o Senhor vai tirar você de um ambiente para purificar você, para transformar você. Só depois de um tempo, talvez Ele pode enviar você lá para ser um canal de bênção para purificar outros. Mas a sua primeira atitude precisa ser voltar para o templo para adorar. Aqui Jesus, Ele quebra mais uma barreira. Jesus agora, Ele destrói mais um muro. Leproso comigo não fica fora do arraial. Leproso comigo é curado e vive dentro da sociedade. Você acabou de louvar: sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Eu imagino um leproso cantando esse louvor naquela época, dizendo: aquilo que parecia impossível, é possível, estou limpo. Quantas pessoas que talvez não olhavam para você e diziam: é impossível. Aí hoje a sua canção é: aquilo que parecia impossível não é mais. Eu sou um milagre, eu estou aqui. Alguém um dia disse: é impossível o Alisson permanecer na igreja. Eu sou um milagre, eu estou aqui. Um dia olharam para você e disseram: não vai ter mais jeito. Não vai. Daqui a pouco sai de novo, daqui a pouco desvia de novo. Aí a sua canção é: sou um milagre, estou aqui. Meu irmão, para Deus nada é impossível. Não é impossível. Agora aquele leproso volta para o templo para adorar. Eu fico imaginando
Aquilo que parecia impossível, agora não é impossível, mas eu encontrei com Ele. Eu encontrei com Ele. Aquele homem agora que era excluído da sociedade, Lucas, ele está incluído nela. Aquele homem que as pessoas olhavam Pablo e faziam assim, eu não passo perto dele, corria. As pessoas olhavam e diziam, é leproso. Eu fico imaginando esse homem andando, sabe, irmãos, gritando, impuro, impuro. Olha a vergonha que esse homem está passando. Olha a vergonha que ele está enfrentando na vida dele. Ninguém quer ter ele por perto. Eu não sei se você já teve esse problema de rejeição, mas quantas vezes pessoas não têm esse problema? Pessoas não querem estar perto de você. Pessoas querem te excluir das rodinhas de conversa. Aquele leproso se sentia excluído, ele era excluído. Ele não vivia nem no meio do povo, meu irmão. Ele ficava fora da cidade, fora do arraial. Mas agora Jesus, ele coloca ele novamente dentro da sociedade. Tem leprosos lá fora que infelizmente não estão entrando dentro dos templos, porque tem muitos fariseus, tem muitos sacerdotes, homens que guardam a lei, mas que não entenderam o propósito redentivo de Jesus e não está acolhendo os leprosos, porque é impuro, porque é sujo, porque fede. O pecado fede, o pecador fede. Quem quer sentar com o pecador para pregar o evangelho para ele? Ah, pastor, mas a Bíblia fala para mim em Salmos 1 que eu não devo me assentar na roda dos escarnecedores. Irmão, mas a Bíblia não começa ali não, a Bíblia começa lá no conselho. Quem se assenta na roda é quem já foi conduzido, influenciado pelo conselho do ímpio. O que Jesus mais fez na vida dele foi sentar com o ímpio pecador, pregar para eles e eles se converterem. Não tem problema você se assentar. O problema é como você vai se levantar depois dessa roda. Se você não está pronto, se prepare primeiro. Agora, excluir os leprosos, nós não podemos fazer isso. Construir barreiras e muros que Cristo um dia derrubou não é a nossa função e não é o nosso papel. A igreja é missional, a igreja é missionária, a igreja é chamada para fora, eclésia, chamados para fora, para cumprir um propósito. E qual é o propósito da igreja? É pregar para os doentes, é salvar os perdidos, meu irmão, é curar os enfermos. Que Deus mande os piores aqui para em Benfica, e nós iremos acolher, nós iremos limpar a lepra, e nós iremos falar, meu filho, senta e ouve a palavra e adora ao Senhor, porque Ele é seu Senhor também. Os judeus falavam, não, a salvação é nossa, gentil não recebe salvação. Aí Jesus vem e fala, a salvação é para judeu, para gentil, é para quem eu quiser, porque eu vim para salvar todos. Abra comigo, vamos lá. Para você não pensar que eu estou tirando coisa de trás da orelha. 1 Timóteo 2. Pra você não falar assim, um pastor está usando frases de efeito. O pastor está coach. Nada, irmão. Nem vou com cara de coach. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Lá no versículo 3. 3. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, ao qual deseja que todos, fala comigo, todos, ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Com Jesus não tem divisão, Ele quer salvar todos. É rico, é pobre, é classe média, é judeu, é gentil, samaritano, o que é? Eu vou salvar. Ele veio para salvar. João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira que não tem como mensurar, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi o problema de Jesus naquela época? Não foi com o pecador, foi com o fariseu, foi com o religioso. O maior problema de Jesus foi com os religiosos. Os fariseus,
os homens que guardavam a lei, eram homens que olhavam Jesus se assentando com o pecador e diziam: o que esse homem está fazendo? Ele é louco. Agora esse homem está curando o leproso. Agora esse homem está sentando com uma mulher samaritana. Volta lá em João 4. Lá em João 4, agora esse homem está quebrando uma barreira racial. Ele está sentando agora com uma mulher samaritana. Aleluia. Glória a Deus. Jesus agora, meu irmão, Ele está dizendo: aquilo que parecia impossível eu tornei possível. São 400 anos. 400 anos dessa guerrinha, essa bobeirinha. Aí Jesus para e fala: não, eu vou acabar com isso. Continuando a leitura no versículo 12, versículo 11. Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Fala, nunca mais. Nunca mais. Você só volta a ter sede se você não beber da fonte certa. Esse mundo só vai chamar a sua atenção se você não beber da fonte certa. E a fonte certa é Jesus. Jesus que falou, meu irmão. Ele não iria mentir. Ele falou assim, ó: se alguém beber da minha fonte, da minha água, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Salvação, eternidade. A água que Jesus está apresentando, entregando para aquela mulher, é a água viva. É a salvação. Jesus agora, ele está diante daquela mulher, ele quebra agora a barreira, ele derruba esse muro e ele oferece para ela a salvação. Aí olha só agora o que acontece. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. Essa mulher está pensando que a água que Jesus está oferecendo para ela é água normal. Quantas horas? A mulher está pensando que é água normal. Ela está falando assim: então, me dá dessa água que eu vou beber. Eu não tenho mais sede. Eu não preciso passar mais por essa humilhação. Sair da minha cidade, vim aqui para beber água. Não, eu não quero ter sede mais não. Aí olha o que ele fala. Disse-lhe Jesus: vá e chama teu marido e venha cá. O que tem a ver água com o meu marido? O que tem a ver água com a minha situação conjugal? Aí olha o que a mulher fala: eu não tenho marido. Aí olha Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Como assim? Ele me oferece uma água e agora ele manda chamar meu marido, sendo que eu não tenho marido? O que Jesus está dizendo para ela é o seguinte: para você beber da água que eu tenho para te dar, você precisa se arrepender dos seus pecados. Para você beber da água eterna, para você acessar a vida eterna, você não pode viver a vida que você está vivendo. Você precisa se arrepender. O que nós precisamos como igreja fazer? Apresentar o evangelho para esse mundo e mostrar para eles: se você não se arrepender do seu pecado, não tem como você acessar a vida eterna. É bíblico. Não tem jeito não, irmão. Não tem jeito. Se não se arrepender, não entra no céu. Se não se arrepender, é inferno. Ah, pastor, mas não tem o que fazer. Não tem. Vai queimar. Fogo eterno.
Aquela mulher pensou mesmo que ela iria beber daquela água, vida eterna, e viver a vida que estava vivendo, levar a vida que estava levando. Não. Jesus falou: vai, olha para a sua vida, olha para o seu pecado, se arrependa, aí depois você volta. Aí sim você vai ter a vida eterna. Aquela mulher, agora ela tem um acesso. Aí ela tem um diálogo com Jesus, do 19 até o 27. Isso vai ficar no próximo culto, que eu vou falar sobre adoração. Mas olha agora o versículo 28. Já estou caminhando para o fim. Os próximos cultos a gente termina. Quanto a mulher deixou o seu cântaro. Fala comigo, deixou. Irmã, ela deixou o cântaro. O cântaro é a ferramenta, é o objeto a qual ela tirava a água do poço. Ela deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aquela mulher agora, lá do início do capítulo, que foi ao poço beber água, ela tem um diálogo que a Bíblia relata, talvez um resumo, talvez a conversa dela com Jesus foi mais profunda. Só que eu sei que no final dessa conversa, ela fala assim: eu vim aqui nesse poço pegar água, eu vim aqui suprir uma necessidade minha, mas agora eu entendi, eu encontrei com o Rei dos Reis, eu encontrei com o Cristo, com o Messias. Eu vou abandonar a minha necessidade aqui e eu vou dar valor para o meu propósito. Aquela mulher, ela abandona a necessidade naquele momento para viver o propósito dela. Ela abandonou o cântaro. Meu irmão, quantas pessoas que têm idolatrado a sua necessidade, ao invés de adorar o Senhor, está adorando a sua necessidade, faz tudo pela necessidade. Eu não estou dizendo que você tem que fazer loucura, mas tem coisas que você precisa ser radical. Porque Jesus, ele foi radical. Você já está acostumado comigo, meu irmão. Eu falo a verdade. Pessoas que ficam pensando que Jesus era aquele cara, paz e amor, está tudo bem, continue assim, está muito enganado. Olha o que ele fala: se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. É melhor você entrar no reino do céu sem um olho do que entrar com os dois. Teve um momento que ele falou assim: aquele que quer ser meu seguidor, nega a si mesmo, toma tua cruz e siga-me. Aquele que não estiver disposto a renunciar a pai, mãe, irmã, esposa, marido. Ah, pastor, eu não vou no culto porque meu marido não vai, minha esposa não vai, meu irmão. Aquele que não estiver disposto a renunciar pai, mãe, marido, esposa, seja quem for, não é digno dele. É ele que fala, não é digno de mim. Ah, pastor, o senhor está muito radical. Tô nada, é a Bíblia. Sabe o que ele fala? Eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer divisão. É guerra. Por quê? Porque ele veio para separar o joio do trigo. Não tem como. Vai ter momentos que você vai ter que renunciar a pessoas até que você ama, por amor a ele. Vai ter momentos que você vai ter que renunciar lugares por amor a ele. Lembra do início? Jesus deixou a Judeia. Lembra do final agora? A mulher deixou o cântaro. Tem coisas que tem que deixar para trás para viver o propósito. Tem que tomar decisões na vida, irmão. Posicionamento. Você precisa decidir o que você quer da sua vida. Você precisa decidir se você é um adorador de verdade ou se você é apenas um frequentador de igreja. É por isso que no início eu falei para vocês: avodar, culto, trabalho, serviço. Você vem no culto para prestar um serviço, um trabalho ao Senhor, culto ao Senhor. Você não está num cinema para se entreter. Você está num ambiente onde Deus quer mudar a sua vida. Você está num ambiente onde o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, é derramado sobre a sua cabeça. E Ele fala: agora você está limpo, purificado, volta para a sociedade. Nós precisamos ser uma igreja missional. Nós precisamos ser essa igreja que Jesus está nos ensinando. A igreja que prega o Evangelho.
A igreja que leva as boas novas do reino de Deus. A igreja que não vai ficar olhando para que tipo de pessoa eu vou pregar. Eu vou pregar para qualquer tipo de pessoa, porque foi isso que Jesus fez. Ele pregou para ladrão. Na verdade, na cruz ele salvou um ladrão. Ele pregou para uma mulher samaritana que vivia uma vida totalmente errada. Ele pregou para um homem chamado Zaqueu, que não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores. O homem que extorquia o seu povo. O homem que sugava o dinheiro do seu povo. Jesus chamou para ser seu seguidor, Mateus, o Levi. Levi era cobrador de impostos. Vem me seguir, Levi. O evangelho é para esse, meu irmão. O problema é que você se acha tão bom que você pensa que pessoas não merecem o evangelho que te alcançou. O problema é que você acha que você é tão bom que você não consegue enxergar as pessoas com misericórdia como Jesus um dia olhou para você. O problema é que você acha que você é tão bom que quando Jesus levanta uma mulher samaritana para pregar para você, você não quer ouvir. Quando Jesus levanta um Mateus para escrever um livro para falar com você, você não quer ler, porque era cobrador de impostos. Nosso problema hoje é esse. As pessoas hoje às vezes não querem parar para ouvir aquele que viveu uma vida totalmente errada, como eu, como muitos aqui também viviam. Porque pensar, vou dar crédito para isso daí. Irmão, te dar um conselho que eu finalizo. Pregue o evangelho. E ponto final. Ah, pastor, mas eu já falei, já. Meu irmão, pregue o evangelho. O nosso chamado é pregar. Eu fiz toda essa exposição da Bíblia para no final falar para você isso. Pregue o evangelho. Pregue a salvação. Foi o que Jesus fez. Tá leproso? Pode vir que eu curo. É prostituta? Vem que eu transformo. É ladrão? Vem que eu salvo. É traficante? Vem que eu transformo. Vem que eu transformo. Aqui é um ambiente de transformação. Um dia você foi o leproso, ele te limpou, ele te purificou. Agora é a sua vez. Leva esse sangue para outros. Leva a mensagem para outros. Leva o evangelho para outros. Quero orar por você, fica sobre os seus pés.